1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 15. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, santificação, com bom senso. Capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar, não dando vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróprio do laço do diabo. Semelhantemente a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra. Não inclines ao vinho, não cobices, não seja gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também seja estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exercerão diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono, marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a sua própria casa. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos por essa palavra. Pai, antes de qualquer coisa, eu sempre peço que o Senhor me dê uma palavra que fala comigo. E certamente essa palavra veio porque primeiro ela quer tratar a mim e depois ela tratará as demais pessoas que irão chegar a essa mensagem. Eu te louvo e te exalto, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso, perfeito e fiel. E o Senhor castiga e repreende a todo aquele que ama. O Senhor não nos repreenderia se não nos amássemos. Se essa palavra vem para nos exortar, para nos repreender, é porque o Senhor nos ama. Seja louvado e exaltado em nome do Senhor Jesus e fala conosco. Amém. O primeiro versículo me chama muito a atenção, que na versão da minha Bíblia, ela relata exatamente que nós mulheres temos a missão de ser mãe. Eu vou iniciar essa mensagem te fazendo uma pergunta. Eu quero que você reflita por alguns segundos. Você já parou para pensar quantas pessoas estão indo para o inferno agora através do seu testemunho? Sim, exatamente isso que eu disse. Você já parou para refletir, para pensar quantas pessoas estão indo para o inferno através do seu testemunho? Por coisas que você fez, falou, envergonhou o nome do Senhor Jesus, ou por coisas que você não falou e deveria ter falado para glorificar o nome do Senhor? Não falou às vezes por uma timidez, às vezes porque hoje em dia é muito difícil sermos cristãos, é muito difícil nós falarmos da palavra do Senhor. As pessoas elas estão numa missão, numa posição de retaguarda, né? Elas estão sempre prontas para debater, estão sempre prontas para responder-nos, estão sempre prontas para dizer não, e às vezes nem ao menos param para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Mas eu gostaria que você pensasse nisso, e é muito doloroso ouvir isso, mas é um fato. Nós cristãos muitas vezes não damos testemunho, não somos o exemplo, né, que deveríamos ser. Não estamos ali agindo de forma respeitosa com as pessoas. E meu querido, eu gostaria que você refletisse no que é ser um cristão, no que é ser diferente. O que você tem feito para ser diferente? O que você tem feito para levar as pessoas ao Senhor Jesus? E eu sempre costumo dizer que não é o simples fato de a gente falarmos para as pessoas de Jesus. Claro, nós sempre vamos falar quando nós tivermos oportunidade, porque é para isso que a gente viemos. Mas a gente temos que ser testemunhos vivos, né? Temos que ser o exemplo.
E esse primeiro versículo do capítulo 2, versículo 15, onde iniciamos a nossa leitura, fala sobre a missão da mãe. Essa palavra não é só para você mulher, se você for homem, continue prestando atenção, continue adquirindo conhecimento através do Espírito Santo. Mas aqui, especialmente, relata a missão de ser mãe. E aí eu te pergunto, que tipo de mãe você tem sido? É doloroso a gente ouvir isso. É doloroso a gente ser confrontado. Mas eu sempre costumo dizer que para curar algumas feridas a gente precisa primeiro mexer. O médico não chega lá quando você tem um machucado, uma ferida, ele não chega lá simplesmente costura e pede para você ir para casa. Senão viraria um machucado maior, né? Pegaria uma bactéria, uma infecção. Pelo contrário, ele limpa, ele mexe. Em alguns casos é necessário abrir um pouco mais para olhar. Então, para curar uma ferida é necessário mexer. E eu, sendo mãe, estando no mundo das mães, eu sei o quanto é difícil a maternidade. E eu aprendi que a maternidade ela é tão desafiadora porque ela é um conflito nosso da nossa infância. Ela vem, né, à tona da nossa infância e às vezes a gente tem muitas causas mal resolvidas dentro de nós. E aqui o Espírito Santo ele fala da missão de ser mãe. E a missão de ser mãe não é só a gente ter o nosso bebê, expor ele no culto com um laço na cabeça, a nossa menininha linda, o nosso filho com tênis, com aquela jaqueta bonita, aquele boné bonito, falar: é meu filho. Essa não é a missão de ser mãe. E eu gostaria que você parasse para refletir se você tem feito a sua missão de mãe, que o Espírito Santo ele diz na palavra dele que nós devemos realizar a nossa missão de mãe. Gabriela, onde você quer chegar? Não estou entendendo. Você teve o seu filho. E muitas mães, infelizmente, largam o filho para a avó, para o avô, para as creches, para as escolas, para o pai, para bilhões de pessoas educar, ensinar e fazer a tarefa dela, mas ela mesma não é mãe. Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar, não, mas você precisa olhar e colocar na sua balança, as suas prioridades. A mãe, ela senta com o filho para ensinar uma lição. A mãe, ela senta para brincar com seu filho. Qual foi a última vez que você sentou com sua filha para brincar de boneca? Qual foi a última vez que você sentou com seu filho para brincar de carrinho? Qual foi a última vez que você largou o celular e olhou nos olhos do teu filho e ouviu o que ele tinha a te dizer? Infelizmente, na tecnologia que a gente tem vivido, nos dias atuais que a gente tem vivido, a gente está sempre ocupado, a gente está sempre com o celular na mão e isso tem feito muito mal para as nossas crianças. As crianças não são ouvidas, as mães não têm mais paciência, as mães não sabem mais conversar, as mães sempre procuram os métodos antigos de educação e não tem mais tempo para seus filhos. E a nossa missão de ser mãe está ficando aonde, em último caso? E já vamos chegar em você, pai. Infelizmente, isso tem acontecido muito. Às vezes, nós, cristãos, evangélicos, pelo contrário, até fazemos da forma errada, a gente coloca tantas outras prioridades, a igreja muitas vezes, acima de tantas coisas. E a gente não divide o momento da nossa família. E isso é muito triste, porque é Deus acima de tudo, a sua família e o seu ministério. E eu confirmo isso que eu disse através do versículo 5 do capítulo 3. Pois para se alguém não sabe governar a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? É uma pergunta, reflita, pense. Meu querido, as famílias é o nosso Brasil. E o foco de Satanás tem sido destruir as famílias. E ele tem destruído... O primeiro ponto que eu vejo que Satanás destruiu a família foi com a bendita da igualdade. Ai, Gabriele, você está sendo machista, feminista, não sei lá o que é. Não. Mas quando as mulheres começaram a bater o pezinho, que queriam a igualdade, queriam ser até mais do que os homens, eu vejo o diabo nisso. Eu vejo o diabo dentro desse plano. Porque antigamente as mulheres ficavam em casa e cuidavam dos seus filhos. Ninguém tem um olhar para o filho como uma mãe tem. O pai não tem um olhar para o filho como uma mãe tem. A avó não tem um olhar para o filho como uma mãe tem. A mãe vê coisas que ninguém vê.
E você no seu trabalho, você não vê. E você, ocupada demais, você não vê. E Satanás entrou. Eu concordo, eu sou super a favor da mulher trabalhar fora, da mulher cuidar de si. Até porque você precisa estar bem, mãe, para cuidar do seu filho, do seu lar, da sua casa. A mulher, ela tem esse poder de conduzir o seu lar. Se o seu lar está muito agitado, é porque você está muito agitada. Então você precisa sentar, pôr sua cabeça no lugar e ver o que está acontecendo com você. As coisas precisam se acalmar dentro do teu coração. A mãe, ela tem esse poder de governar, de conduzir como vai ser o dia. E se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar dos seus filhos. Mas eu vejo uma ação, um plano de Satanás nisso. Satanás, ele entrou, ele tirou a mãe de dentro de casa. Ele tirou a mulher de dentro de casa. E hoje em dia os filhos são criados por outros, por terceiros. E as famílias estão se acabando. E aí entra o divórcio, e aí vem a separação, e aí vem tantos outros conflitos. Meu querido, você precisa entender que o maior objetivo de Satanás é destruir a sua família. O maior objetivo de Satanás é acabar com a sua família. E ele entra no filho, ele entra no marido, ele entra na mãe, mas ele quer destruir o teu lar. E você, mulher, precisa estar muito atenta a isso. Você, homem, precisa estar muito atento a isso. Você não pode cuidar das coisas do Senhor se você não antes cuidar da tua casa. E o Senhor fala isso comigo nessa noite. Eu preciso cuidar da minha casa. A minha casa precisa estar tudo no seu devido lugar. E o Senhor vai me colocar aonde Ele quer. Ele vai me levar. O Senhor Jesus já tem usado a minha vida para alcançar outras vidas, mas eu vejo que o tratamento é comigo, que o tratamento é para mim. Irmã, minha querida, meu querido, você precisa cuidar da tua casa. Pai tem o dom de se ausentar. Pai de crianças pequenas, pai de bebês, pai de crianças pequenas, você precisa estar mais perto do seu filho. Você, pai, tem um papel muito importante na vida da sua filha. Você precisa sentar com a sua filha, de brincar de boneca. Você precisa dar carinho, dar atenção, para quando ela crescer não buscar lá fora. Você precisa dar atenção para o seu filho, leva seu filho para jogar bola, leva seu filho para empinar pipa. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de você descansar, há tempo de você trabalhar, há tempo de você cuidar da sua família. E nós cristãos não estamos vendo isso. Não adianta você ficar na igreja 24 horas por dia e o seu lar, e o seu marido está morrendo, e o seu filho está morrendo. Mãe, coloca a casa em ordem. Pai, coloca a casa em ordem. Olha para os seus filhos. Por que está acontecendo tudo isso? Por que essa agressividade? Por que esse medo? Por que essa criança é agressiva? Por que essa criança está agressiva? Vamos refletir, vamos colocar a nossa casa em ordem. Porque se o Senhor Jesus voltar e tiver essa bagunça aí, vai ficar como? Os seus filhos vão crescer e a conta vai chegar. Você vai ter que pagar essa conta. Você vai ter que pagar essa fatura. Não adianta você sair para trabalhar 5 horas da manhã e chegar 10 horas da noite e tua filha de 5, 6 anos está lá sendo criada pela avó, sozinha. Irmãos, é dura essa palavra, mas é o que o Senhor fala comigo nessa noite. Eu orei, eu falei, Senhor, me dá uma palavra que precisa alimentar a minha alma, uma palavra que precisa alcançar as pessoas. E o Senhor Jesus me deu, Timóteo, coloca a tua casa em ordem. Não adianta você cuidar como você vai governar a igreja se é a tua casa, se você não sabe governar a tua casa. O teu primeiro ministério é dentro da sua casa. Então permita que o Espírito Santo trate de você. Você, mãe, permita que o Espírito Santo trate de você. Eu não estou dizendo para você largar o seu emprego. Eu estou dizendo que há tempo para todas as coisas. O seu filho está crescendo, a sua filha está crescendo.
Que mãe você tem sido? Que legado você tem deixado para os seus filhos? Pai, sua filha está crescendo. Seu filho está crescendo. Daqui a pouquinho ele não cabe mais no teu colo. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu estava meio emotiva já, devido àqueles dias que todas as mulheres enfrentam. E a minha filha foi tomar banho comigo, ela tem 5 anos. Às vezes ela pede, ela costuma. E aí ela foi tomar um banho comigo e ela pediu colo no banho. E quando eu peguei ela assim, ela já tá muito grandona, ela é grande. E as pernas dela ficou meio assim grande. E eu me emocionei. E eu comecei a chorar. De lembrar, eu sempre tomei banho com ela quando ela era bebê. E eu lembrei daquele aconchego, daquele colo. E minha filha é grande, uma mocinha. E eu chorei, as lágrimas escorreram. E eu lembrei dos dias que minha filha ficou internada no hospital. Ela ficou 28 dias internada, alguns dias na UTI. E foram dias muito difíceis. Eu fiquei 8 dias sem ver o meu filho de 1 ano. Ele tinha 1 ano e alguns meses, quase 2. E eu fiquei 8 dias direto sem ver ele, porque eu não conseguia deixá-la. Ela ficou muito mal na UTI, a saturação dela não subia, falta de ar. E o meu marido foi pro monte com alguns irmãos, com o pastor e alguns irmãos, e aquela noite eu lembro que foi uma noite muito aflita. Os médicos falaram que ia entubar a minha filha pela manhã, e a gente estava muito aflito, e eles foram pro monte, fizeram um voto com Deus, e no outro dia, e na madrugada ela passou muito mal, ela tomou adrenalina, vomitou, eu tive uma discussão, na verdade não foi uma discussão, eu estava muito sensível. E uma enfermeira veio falar que a culpa era minha, que ela tinha vomitado. E eu chorei muito, foi uma noite muito difícil. E aquela noite, sabe, uma voz dizia lá no profundo da minha alma que eu ia perder minha filha. A minha filha que eu tanto sonhei, que eu tanto pedi a Deus. O sonho da minha vida era ser mãe de menina. Quando eu tive o Davi, eu fiquei feliz, claro. Logo quando eu engravidei da Lorena, quando eu fui fazer ultrassom, que eu soube que era uma menina, eu fiquei muito feliz, porque era o sonho da minha vida ser mãe de menina. E eu ia perder ela. Aquele dia eu ia perder minha filha. E então o meu marido foi ao monte, eles levantaram um clamor e Deus fez uma grande obra na vida dela e ela começou a melhorar, a reagir. Ainda ficou alguns dias internada, mas foi totalmente curada. Ao todo ela ficou 9 vezes internada. Eu já fiquei 9 vezes internada com a Lorena no hospital. Até um dia que eu me revoltei. Eu estava grávida do Arthur, de barrigão já pra nascer, e eu fiquei revoltada demais. Eu falei, eu não aceito mais ficar internada com minha filha. Ela não tem bronquite, ela não tem asma, ela não tem nada. Ela usou bombinha por 1 ano, na verdade. E o Senhor Jesus fez um milagre na vida dela. E nesse dia eu lembrei de tudo que aconteceu com a minha filha. E eu chorei muito com ela no colo. Ela não entendeu, também não percebeu. Abracei ela, me abraçou, ainda disse que me amava, assim, no cantinho do meu ouvido. Foi muito emocionante, eu chorei. E eu refleti. E eu falei, Senhor, que mãe que eu tenho sido com eles. Eu tenho 4 filhos, para quem não me conhece, e não é fácil. A maternidade não é fácil, é muito difícil, o desafio é muito grande, né? Ainda mais quando são 4 pequenos, todos querem atenção, todos estão numa fase de birra, todos estão numa fase de gritaria, todos. Então, não é fácil. Mas o Senhor tem me dado graça, me ensinado, eu tenho buscado esse crescimento, tenho buscado ser uma mãe melhor todos os dias. E o Senhor Jesus me vem com essa palavra nessa noite eu não entendo como uma exortação, mas eu entendo como uma forma de amor ao Senhor, pela minha vida e pela sua vida que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor Jesus, Ele quer tratar de cada um de nós. E nesse dia eu lembrei, me emocionei, chorei muito e eu refleti. E você precisa parar um pouquinho aí o que você está fazendo e refletir. Que mãe que eu tenho sido, que pai que eu tenho sido. É triste ver as famílias hoje, é triste ver crianças de 5, 6 anos com depressão, com crise de ansiedade, com obesidade, com colesterol alto. É triste, é muito triste. E a culpa não é delas, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é nossa. Que conhecemos a palavra ou que não conhecemos, mas que somos pai e mãe. Então eu te convido a refletir. Que mãe você tem sido? Que pai você tem sido? Não dá, vou ler novamente. Pois se alguém não sabe governar a sua casa, como cuidará da igreja de Deus?
Não dá. Primeiro é a tua casa. Você precisa deixar tudo em ordem. Ah, mas não vai ser perfeito, meu querido. Não vai ser perfeito. O seu filho, nunca mais é o filho. Não, ele vai te responder. Ele vai porque ele é ser humano, porque são seres humanos juntos numa sua casa. Vai ter conflito, vai ter briga de casal. Mas precisa ser uma família estruturada. Precisa ser um pai e uma mãe de excelência. Você precisa melhorar. Você precisa melhorar. Todos os dias nós podemos melhorar. Você precisa cumprir a sua missão de mãe. Nossa, mas eu tô trabalhando muito, eu não tenho tempo. Então ora a Deus. Pede a Deus o tempo para todas as coisas. Você precisa ser mãe. Você precisa ser pai. Reflita, pense. Tá acabando, irmãos. Nós estamos na reta final. Não dá mais tempo de brincar. Não dá mais tempo de criar seres que vão crescer e ser muitos adultos que nós cruzamos aí no caminho. Não dá. Tá acabando. Jesus tá voltando. Tá acabando. Olha pro mundo. Olha pra essa pandemia. Olha pra tudo que tá acontecendo. O Senhor Jesus te fala nessa noite que tipo de mãe, de pai você tem sido. E eu volto com a pergunta que eu iniciei. Quantas pessoas você tem levado para o inferno através do seu testemunho? Quantas pessoas poderiam ser salvas se naquele dia você tivesse sido ousado e feito uma oração para ele? Se naquele dia você tivesse abrido a tua boca e falado do amor do Senhor Jesus para ele? Poderia ter sido salvo, mas você não teve coragem. Quantas pessoas? Quem é você? Reflete, reflita, pense. Fica com essa palavra nessa noite. Deus te abençoe, em nome de Jesus.